São 10h22, muito bom dia, bom fim de semana. Vamos então à edição desta semana do Visto de Fora. Temos nos estúdios os habituais comentadores, o Olivier Bonamici, e descobrimos a Anabela Góes, bom dia. Bom dia. Que andamos aqui há não sei quanto tempo a dizer mal o nome da Begonha. É verdade, não acentuamos a primeira sílaba. Exatamente, portanto é Begonha Íñiguez. E porquê é que nunca disseste? Pois porque eu tamén teño en consideración moitos portugueses e os españois non somos precisamente un exemplo de falar ben linguas estrangeiras. E é por iso. difícil dizer Íñiguez. E o meu apelido temos de dar um é saltinho. difícil, portanto... Begonha É difícil. Íñiguez. Eu aproveito também para dizer que eu chamo-me Olivier Coelho. Não sou Olivier Bonamici, sou Olivier Coelho. Antes de mais, bom dia a todos. O Olivier veio aqui com o caderno cheio de apontamentos, portanto isto promete, Anabela. Sim, o que não faltam são temas. Foi mais uma semana cheia, mas deixem-me lembrar primeiro que o Visto de Fora é um programa da Renascença em parceria com a Euronet, a rede europeia de rádios. Euronet Plus. Vamos então primeiro aos temas europeus e mais adiante já vamos ouvir o Olivier e a Begonha sobre a Semana Nacional. No Reino Unido acabou por ser mais rápida do que se previa a mudança de governo e Rishi Sunak tornou-se primeiro-ministro. Contavam nomeadamente com a desistência de Boris Johnson, Olivier? Sim, perfeitamente. Contava com isto. Eu nunca acreditei a um filme a Churchill do tipo eu chego, depois eu regresso, para já porque Boris Johnson não é Churchill. E além disso, não tem a dimensão do homem de Estado que era Churchill. E além disso, eu acho que os mercados precisavam acalmar também um pouco. E as pessoas também, porque até os ingleses estão a viver um momento complicadíssimo, de grande crise social também. E eu acho que teria sido um péssimo sinal o regresso de Boris Johnson. E tu, Begonha, parece que a rapidez na sucessão em Downing Street teve mais a ver com o receio do agravamento da crise no Reino Unido ou mais com o objetivo dos conservadores de evitarem as eleições antecipadas? Poden ser as dúas coisas e depois eu acho que isto era inevitável, non é? Porque estaba a ser tan desastroso o exemplo que estaba a dar a Liz Truss como primeira ministra británica que había que procurar unha solución, non é? Mas eu penso que isto de Boris Johnson, sobre o que estaba a dizer Olivier, ainda podemos ter novos capítulos, porque o Boris Johnson, si realmente non avanzou desta vez, é porque non tiña, por moito que le diga que tiña todos os apoios, ou que tiña cento e tal apoios e tal, entre as persoas do seu partido, realmente eu acho que ele sabía que non tiña forza e apoios suficientes e que vai esperar para unha mellor oportunidade. Ainda acho que teremos moito Boris Johnson pela frente. Vamos ver. E em geral, Olivia, como é que viste estes primeiros dias de Sunak no cargo? Eu diria que sentiu-se que ele acalmou claramente os mercados. Não era difícil fazer pior do que a sua antecessora. Agora, a questão, peço desculpa, agora a questão do Sunak é que ele vai ter que tomar medidas. Ele é claramente um homem liberal. Agora, que medida ele vai tomar? Eu não vejo outra solução para Sunak de aumentar os impostos, não é? A questão aqui é para quem? Ele que é liberal vai custar muito fazer isto, mas não vejo outra solução do que aumentar os impostos para quem consiga pagar impostos. Ou seja, vai ser o contrário que fez Liz Truss. Porquê? Porque os ingleses, mesmo a classe média, está a chegar, quando nós falamos de há um número na Inglaterra que é assustador. Um inglês em cada dois não come 2 vezes durante o dia. Eu digo 2 vezes, ou, portanto, almoço e jantar. Um inglês em cada 2. Sim, é uma porcentagem Portanto, muito elevada. além disso, com as faturas, tu dizes, qual é a margem de manobra que ele tem? É pouquíssima. Ele não vai castigar novamente esta classe média ou média baixa inglesa que nem consegue, às vezes, comer normalmente. Portanto, a única hipótese é aumentar os impostos para quem possa ainda pagar impostos. E, sobretudo, que debemos ter en conta, nós temos esa ideia da flema británica do Reino Unido a correr ben todo economicamente, mas, como dicía Olivier, grande parte da poboação do Reino Unido é de clase meia baixa, e precisamente o novo primeiro ministro Sunak non é o exemplo dunha persoa de clase media ou media baixa, porque é unha persoa multimillonaria, máis rico aínda do que o rei Carlos, o rei Charles, o actual rei británico, e acho que o máis difícil para ele vai ser precisamente conseguir a popularidade que o Boris Johnson sí que tiña entre as persoas traballistas tamén, non do Partido Traballista, mas sí traballadoras do Reino Unido, que é a grande parte
das persoas do Reino Unido. Portanto, ten un desafío. Ele xa demostrou prestixio dentro, cando foi a pandemia, non é? Como ministro, e demostrou prestixio pelo seu percurso tamén profesional. Mas agora o máis difícil para min non vai ser, porque acalmar se acalmou os mercados. Na parte económica, a parte financeira, iso vai lidar ben. Mas o problema é gañar a popularidade para depois poder gañar unhas eleições. Itália também tem desde esta semana um novo governo, esfiado agora e pela primeira vez por uma mulher. A Giorgia Meloni lidera a tal coligação com Berlusconi e Salvini, que muitos consideram instável. O que é que achaste, Olivier, do primeiro discurso que ela fez ao Parlamento? Garantiu que a Itália será fiel aos acordos europeus, mas ao mesmo tempo deixou várias críticas à União Europeia. Sim, bem, também isto é uma surpresa. Sabemos que ela não concorda com o modelo atual da Europa, mas o que eu achei interessante do discurso da primeira-ministra italiana é que é a questão do pragmatismo. Ela vê-se claramente que existe sempre na política, as discussões foi um pouco igual, antes de ser primeira-ministra da Inglaterra, ela fazia muitas críticas e tudo isso, e depois, bim, tu estás lá, já muda tudo. E a senhora Meloni é um pouco igual, que até ela denunciou todos os totalitarismos, até o fascismo incluído, portanto, para dar um recado, uma mensagem do tipo, eu não sou fascista, portanto, até vou denunciar aqui publicamente, a dizer o fascismo. Portanto, vê-se que ela é uma lição, entre aspas, de pragmatismo. Agora vamos lá ver, porque ela vai ter também que satisfazer uma parte do seu eleitorado que é muito conservador, e é lá que vai ser interessante é ver as medidas que ela vai tomar também a nível nacional. E tu, Begonha, que papel é que antevês para a Itália de Meloni na União Europeia? Eu vexo que, e anteveo, posso estar enganada, que a Meloni non vai ser un problema para a Unión Europea. O seu discurso, o seu primeiro discurso do que falamos agora, un momentiño no Parlamento italiano, foi un discurso para calmar os mercados, clarísimo, dirixido á Unión Europea e aos mercados. Sentou as bases do que vai ser a súa política externa. É verdade que ten de contentar os seus socios, mas ela diz claramente, sou europea, Unión Europea, institucións internacionais e os mercados acalmaran e sentou a folla de ruta. E depois que a primeira reunión que teve minutos ou unha hora depois de tomar pose foi precisamente con o presidente francés Macron en Italia, que estaba de visita para ser recibido pelo Papa Francisco no día a seguir, e teve unha reunión que ela se encarregou tamén a súa equipa de difundir rapidamente nas redes sociais con o presidente Macron. Portanto, está a lanzar uns mensaxes ou unhas mensaxes moito claras. Eu penso que non vai ser problema. O problema pode ser dentro con os seus socios. Haverá a possibilidade deste governo Meloni durar? Isso apesar é, das esa é a contradições chave. entre os partidos Esa é a para uma chave. coligação. Esa é a chave, verdade. porque ten lá dentro unha mistura moito grande, non é? E temos a Mao que mece a cuna, non é? Do Berlusconi tamén por lá, que non vai calar se non gosta de cualquier coisa da que ve, non? Ou de alguma coisa. O que parece definitivamente comprometido é o eixo franco-alemão. Esta semana tivemos uma cimeira entre Macron e Scholz, em Paris, para tentar alinhar a direção entre ambos, mas parece que não correu pelo melhor, Olivier. Nem sequer houve direito à conferência de imprensa. Sim, é um momento complicado entre os dois países, mas também vamos ver uma coisa. Portanto, quando tu dizes, que é uma pergunta que tu fazes, o que parece comprometido é o eixo franco-alemão, para mim não está nada comprometido. Achas que não? Não, tenho certeza que não tenho certeza absoluta disto. A questão que é, portanto, são dois países que continuam muito amigos. Mas são momentos complicados. Não é a primeira vez que a França e a Alemanha têm assim, já aconteceu no tempo do General de Gaulle com Adenauer, por exemplo. Não é a primeira vez que isto acontece. A questão aqui é que temos duas personagens políticas... Uma questão de egos, será? Também, e sim, personalidades também, sabes? Scholz é um pouco enigmático, Macron é um pouco como eu, ele é histérico. Mas estás a ver, é verdade. A pessoa histérica como eu, por exemplo, dou-me raramente bem com as pessoas enigmáticas. Mas estou a dar este exemplo, mas é um pouco assim. E Macron, ele é assim, um pouco lírico. Estás a ver? Scholz é mais... E depois, o que me preocupa, no entanto, entre os dois, é que Macron tem uma política muito forte ligada a países como a Itália, Portugal, Espanha, vou resumir,
versus Schulz, que é muito mais, vai para os países do leste da Europa. E, sobretudo, o que não deve acontecer seria haver mais quase de dois blocos. Um bloco com Macron e os outros países, França, Espanha, Itália e Portugal, versus um outro bloco. A União Europeia tem que ser uma união, lá está, apesar de haver personalidades diferentes. Mas eu penso que non está en causa, si concordo contigo, Olivier, no que dixeste, non está en causa o eixo franco-alemão, mas efectivamente son personalidades moito diferentes e este eixo é unha relación de conveniencia. Eles saben que xuntos van chegar máis lonxe, mas claro, tense de entender. E por enquanto non há sintonía entre os dois. Iso está clarísimo, non? E depois, aquí há dúas coisas que quería acrescentar. O Scholz está a tentar tamén gañar o afeito, porque lle interesa, pelo tema da enerxía, dos países do sul de Europa. Entón, xa estamos a ver as reunións que non teve antes, non é? Como teve reunións con o Antonio Costa, con o Pedro Sánchez, por causa da enerxía, non é? E depois atensao a Meloni, o que dicíamos antes. Porque a Italia, que é un grande país da Europa, como todos sabemos, vai tentar, eu acho que a Meloni vai tentar entrar un bocado máis para a frente e que a Italia se posicione máis para a frente. E se callar podemos ver cá un novo ou un eixo franco-italiano. Por que não? Antes de irmos aos temas nacionais, queria ouvi-los ainda sobre a série de protestos a que temos vindo a assistir em vários países, com ativistas a atacarem obras de arte com comida, a tentarem colar as mãos a quadros em nome de alegadas preocupações climáticas. Olivier, será que não estão mesmo a borrar a pintura, como se diz em português? Sinceramente, não sei se tem que chorar ou rir. Não sei. Chorar ou rir. O que é que tem a ver qual é a culpa do Monet, ou do Renoir, ou do Van Gogh? Qual é a culpa dele? O que é que fizeram os quadros nesta história? Não estou a perceber. Não? Tipo, é uma sociedade na qual estamos a viver, onde as pessoas estão a perder um pouco a cabeça. A causa deles é nobre, a defesa do ambiente. Eu acho que há outras formas de o fazer, é só isto, do que isto que me parece até completamente ridículo. E tu, Begonha, encontras alguma relação entre sopa de tomate que foi atirada a Van Gogh ou puré de batata ao Monet em defesa do ambiente? Parece-me vergonhoso e parece-me unha falta de atentar contra a liberdade. A liberdade comeza cando tú respeitas a liberdade do outro. Unha obra de arte se debe respeitar. E entón, se tú tens de defender ou queres defender unha serie de ideais que son moito bons, que todos concordamos, mas defende, mas non alteres a liberdade dos outros e non rompas obras de arte que son e que facen o ben á humanidade, que son obras para toda a humanidade. É como na pandemia. Na pandemia, grazas á arte, grazas á música, no confinamento, todos conseguimos lidar moito mellor con todo. A arte é fundamental. Tú o que non podes é atentar por unha serie de reivindicações con obras de arte e fastidiar os demais. Para mí isto non ten lógica. E até acho eles estão a prejudicar os próprios ambientalistas. Sim, a causa, não é? Exatamente, prejudicam totalmente. Ter um discurso às vezes forte, com ações fortes, e que às vezes podem ser consideradas como chocantes, mas que fazem algum sentido. Portanto, às vezes os ambientalistas não brincam em serviço, são chocantes, não é? Tu podes concordar ou não, mas tem alguma lógica em algumas ações deles. Mas lá neste caso, sinceramente, eu acho que não há lógica. Sim, não tem lógica nenhuma. Muito bem, faltam 25 minutos para as 11. Estamos no Visto Fora com o Olivier Bonamici e a Begonha Inhagués. Tem que dar sempre um saltinho. Muito bem, Um programa da Renascença em parceria com a Euronet, Rede Europeia de Rádios. Euronet Plus. Por cá foi a semana do debate do Orçamento do Estado, que redundou sobretudo numa troca de argumentos entre oposição e governo sobre se é ou não um orçamento de austeridade. Chegaste a alguma conclusão, Olivier? É complicado, porque se eu vou responder que é um orçamento de austeridade, vão achar que sou membro do PSD, e se digo o contrário, vão achar que sou membro do PS. Portanto, eu vou dizer que eu acho que o governo está a ser demasiado otimista em relação aos momentos que estamos a viver e, sobretudo, que vamos viver. Otimista e conservador ou só otimista? Sim, otimista e conservador, mas neste momento, nesta fase do campeonato, é um pouco complicado. Não é? Agora, esta redução, esta vontade de reduzir a dívida pública, eu acho corretíssima. Acho muito importante, não é o único governo da Europa que está a tomar esta medida, esta via, por assim dizer. Agora, o resto, a margem de manobra, claro que não é gigante. Agora, fazer-nos acreditar
que é do tipo vamos crescer mais que os outros, que não é assim de austeridade, tudo isso. Sobre isto eu acho muito super genuíno para não dizer outra coisa. Begonha, o orçamento português, curiosamente, foi debatido em simultâneo com a discussão do orçamento espanhol em Madrid. Há muitas diferenças entre ambos ou nem por isso? Sí, como tiña explicado que a semana pasada, para comezar en España, non é? En Portugal temos maioría absoluta e o coste está á vontade. Isto que explicaba Olivier, que non vou repetir, significa que o coste está á vontade e este goberno pode facer o que quer, non é? Vende unha coisa, mas depois ten marxen para facer o que quiser. No caso de España é moito diferente e para mí esa é a principal diferenza. É verdade que tamén se anunciou esta semana, há 2-3 días, apoios tamén para as familias. Se pensado algo parecido a Portugal, non é? Apoio de, non sei se foran 100 euros, parecido a Portugal. Mas a diferenza é que o Pedro Sánchez aínda que ten máis ou menos un primeiro acordo, non é? Dos seus socios, entre aspas, no Parlamento, os independentistas, por exemplo, da Cataluña e do País Vasco, aínda non está todo fechado, é dizer, vai ter de ceder muitísimo máis do que Antonio Costa, que non ten de ceder en nada. Por tanto, esa é a grande diferença. A verdade é que em Portugal temos tido sucessivos indicadores de agravamento da situação social. Ainda esta semana noticiámos aqui na Renascença o aumento de 25% da população sem abrigo em Lisboa e no Porto, quando o objetivo inicial de Marcelo Rebelo de Sousa, se bem se lembram, era acabar com esta realidade. Como é que olhas para este falhanço das políticas sociais, Olivier? O falhanço não é de agora, ou seja, não pode ser as falhanças apenas este governo ser acusado. Isto é uma falhança que existe há muitos anos. E os governos não conseguem dar a volta e vai piorar porque vai haver cada vez mais pobres, infelizmente, em Portugal. Agora, às vezes custa, mas às vezes as pessoas, um discurso demagogo, neste momento que eu ouço muitas vezes, pessoas que são contra os apoios sociais. É lá que eu acho que o Estado tem um papel importante a ter mesmo, neste tipo de situação. Claro que há pessoas que abusam, claro que há. Mas, vou ser honesto, em Portugal, 1000 pessoas, duas pessoas não deviam receber, por exemplo, o RSI ou 5. Sim, mas, no entanto, este rendimento ajuda 995 famílias, de forma certa, de forma correta. E isto tem que ser absolutamente dito. E este tipo de apoio tem que aumentar. E só para terminar em relação à tua pergunta, que me fez confusão, vi a notícia hoje ou ontem do Expresso, que os milionários, alguns milionários, dezenas de milionários, acho em Portugal, receberam 125 euros do Estado. Não é? E quando vi esta notícia, o que é um erro, por visto das finanças, por assim dizer, quando vejo isto, e em paralelo, vejo do mesmo Expresso da semana passada a notícia que hoje em dia algumas latas de atum têm um alarme porque há pessoas que roubam para comer, e lá eu digo-me sim que existe uma grande falha nas políticas sociais. A Begonha, nos últimos anos tem-se justificado estes sinais de pobreza em Portugal com a pandemia, agora com a inflação. Será que explicam tudo? Non explican tudo. Desde que eu moro en Portugal, este é un problema estrutural en Portugal, o da pobreza. O presidente da República ten alertado moito sobre iso. É verdade que ten feito a súa bandeira da política de erradicación contra a pobreza, e o Ministerio de Traballo e Seguranza Social está a tentar, e até ten a estrategia, non é? E até contratou ao que era o responsável pela asociación Vida e Paz, non é? Para os sin abrigo. Mas é que o problema, eu acho que é tan grave e tan grande que isto non se consegue tirar e solucionar. A Isabel Llonet, do Banco Alimentar contra a Fome, ten alertado nos últimos tempos, desde que comenzou a crise en 2008, a primeira crise que tivemos global, ten alertado sobre aumento e o que podería acontecer en Portugal sobre isto. Isto non para de aumentar. E entón isto está a chegar a todo lado, e eu acho que debería ser o tema, o eixo central, o tema central da política en Portugal e, aliás, tamén noutros países como en España. Porque estamos a falar de Portugal, mas eu estaba a preparar o programa e estaba a ver os dados de España, e os dados de España tamén son preocupantes de como é que está a aumentar a pobreza, non é só Portugal. Por tanto, acho que os nosos políticos deben
pensar moito, aprofundar nisto e tentar procurar soluções urgentemente. Até porque agora a situação tem tendência a agravar-se, porque Claro, mesmo a cada classe vez média mais, tem menos claro, mais dificuldades sim, estamos e, cada e vez dá mais menos pressionados. para ajudar. Não é? Exatamente. Ironicamente, apesar da pobreza que vive tanta gente em Portugal, não é? O país atrai cada vez mais imigrantes, mesmo de países mais ricos. É o caso dos chamados nómadas digitais e até já há um novo visto criado pelo governo para facilitar a vida destas pessoas, desde que ganhem mais de 2.800 euros. Será Portugal, Olivier, um país melhor para os estrangeiros do que para os portugueses? É um risco. É um risco. Há várias medidas que tomou o governo do PS e também uma medida importante do governo do PSD na altura, que eu diria diz tudo para mim, que é quando o PSD tomou uma medida na altura, um reformado europeu não pagava 0% de IRS. Zero. Bastava, pronto, ele justificar que vivia aqui mais do que 6 meses. Tudo. O que é que aconteceu? Aconteceu, muitos reformados europeus instalaram-se em Muitos Portugal. Franceses também, não é? Exatamente, e Sim, relançaram. muitíssimos. Esta foi uma medida inteligente, porquê? Porque esta medida permitiu, numa primeira fase, relançar o mercado imobiliário. E, portanto, e também atrair investimento. Portanto, é uma medida que eu considero, este tipo de medidas sempre boas quando tu vais cativar o investimento. Mas, em paralelo, há um falhanço total, que é, mas então, onde é que está a chamada prioridade nacional? A mim faz uma confusão que é assim, vamos ver, eu tenho um filho que é português, e ele, um turista estava a dizer, ele adora política e tudo isso, e ele dizia, ele tem 17 anos, e dizia-me assim, sim, ok, é tudo bem bonito, 2.800 euros, mas e para nós, jovens portugueses, temos a sensação que nada é feito para nós, e nós queremos ir embora. Vê lá o paradoxo. O paradoxo do qual estamos a chegar a isto não é um discurso nada nacionalista, mas é dizer, vejam lá o paradoxo. Vamos atrair os jovens de fora. E deixamos fugir os nossos quadros, vamos não é? deixar fugir os nossos. Exatamente. É isso que eu acho que podia haver um maior equilíbrio. Hein? Mas é um tema interessante. Há E semanas desde Espanha, que, Portugal também é atrativo para os chamados nómadas digitais, Begonha? sí, é atractivo e eu estou a alertar neste programa há semanas. De feito, eu teño destacado alguma vez o problema que se estaba, e até no pior da semana, o problema que se estaba a producir, non é, de desequilibrio entre o que son os portugueses e os estranxeiros que están a viver en Portugal e cada vez máis. Entón, dentro destes estranxeiros temos o que estamos a falar dos nómadas digitais. Eu, cando estou cá, estou a traballar desde un cowork e realmente eu estou a ver no cowork cada vez máis estranxeiros, cada vez máis nómadas digitais, persoas que teñen realmente unhas condições moito boas, moito mellor que os portugueses e que se están a dar todo tipo de facilidades. Entón, é tamén urxente, falábamos de que é urxente o tema da pobreza, isto tamén é urxente. É urxente tamén, se callar, facer unha estrategia a nivel portugués e nacional de moitos pensadores, aquí que se pensa tanto e se avalía e se analiza tanto, para tentar equilibrar a situación dos portugueses respeito a todas estas persoas que veñen cá. En España, nas últimas semanas destacouse moito isto, non é? As facilidades que se dá para as grandes fortunas, a cualidade dos cowork, por exemplo, en Portugal é moito alta, tanto no Porto como en Lisboa. Eu xa fiz na altura moitas reportaxes sobre isto. Entón, Portugal está pronto e preparado para isto, mas ten de pensar máis nos seus portugueses, na súa xente. Muito rapidamente, gostava ainda de ouvi-los sobre outro fenómeno que está a multiplicar-se, que é a violência escolar. Esta semana tivemos vários episódios com agressões entre alunos, pais e professores. A que é que isto se deverá, Olivier? A falta de disciplina. Ou seja, a República, para mim, a República, no seu esplendor, sou mesmo republicano convicto, é oferecer as condições necessárias às pessoas para se protegerem ou para estudarem. O que me espanta em Portugal, visto de fora, é a ausência de disciplina dentro das próprias aulas, dentro das próprias escolas. E quando a Mas própria tivemos escola... casos de pais a agredirem professores. Exatamente, sim, exatamente. Mas isto que é que acontece? É que quando eu digo da República, é que o professor, ele é como polícia, ele representa a República. E hoje em dia há uma falta de respeito, mas uma coisa impressionante em relação aos agentes que representam o Estado. Antigamente não era assim. Antigamente eu diria quase o exagero contrário. Antigamente era sempre, eu lembro muito bem dos meus pais, era sempre a minha culpa. Sempre. Falava com os meus pais, O professor era a autoridade, Sim. de o facto. professor representava a autoridade. E agora caímos no extremo oposto. No meu tempo era um extremo, porque, desculpa, o professor não Mas, sempre Olivier, razão. além da disciplina, aquí tamén oxalá que só fose a disciplina, non é? Porque pronto, teríamos o problema totalmente xa focado. Mas non é só a disciplina,
é como están as E coisas. a pobreza também. É a pobreza da que está todo unido. Está tudo É a ligado, sim. pobreza, como están as persoas nos traballos, o día a día das persoas, o desequilibrio mental que en Portugal non para de aumentar. E entón todo isto se xunta, miúdos que están moitas veces sozinhos moitas horas, e os pais a traballar até sabe Deus que horas, en que condições. Entón todo isto se xunta e vai aonde que vai ao encontro, vai na escola e acontece isto. E isso para terminar também, muitos jovens assim que também que fazem violência, a mim fico espantado em Portugal, como é que é possível que havia no 7º ou 8º ano, um turista a cruzar com alguém, um rapaz, e ele tinha uma barba. Digo, mas ele está na tua escola, este rapaz? Sim, está no 8º ano. E depois, neste visto de Tem fora... que haver um limite. neste- Pessoas que não querem estudar, não sei o quê. Ele já tinha repetido Mas, 4 ou 5 vezes. Olivier, Não é só normal. aquí en Portugal, alén disso. Neste visto de fora, nos que ollamos tamén desde fora, isto é un problema que xa nos Estados Unidos acontece o inmenso e continua a acontecer e en toda Europa. É dizer, é desta época, é algo moito desagradable, realmente. Num outro ângulo, circula um vídeo nas redes sociais em que se vê de vários ângulos, portanto, filmado por várias pessoas, em que 4 miúdas encostam uma colega à parede, batem-lhe e, em vez de alguém ajudar, filma para depois ir pôr nas redes. Essa é outra exatamente, realidade. é outra realidade muito que dura. podemos debater. Bom, outro desculpem dia. apressá-los, mas temos mesmo que avançar. Agora é a altura de medir a vossa portuguesice. É o nosso já famoso índice de tugalidade. Índice de Tugalidade. Ora, já sabem que o objetivo é mesmo acertar no significado de uma expressão portuguesa e hoje, para vos deixarmos brilhar, tal é o grau de facilidade, o que quer dizer Begonha Maria e Olívia da Silva dar bandeira. Mal. Silêncio. Dar bandeira. Dar bandeira é quando das bandeira que estás a dar o visto bom. Luz verde. O dar bandeira Olhar nos olhos. é que tiras de diante. Dar bandeira. Olha, vocês merecem levar com a bandeira porque não acertam numa coisa tão fácil. Bom, dar bandeira é chamar a atenção quando não se deve. Quando queremos passar despercebidos e afinal acabamos por ser mais notados do que queríamos. Ou quando cometemos uma gafe, quando temos assim um momento mais ridículo, chama-se isso dar bandeira. Muito bem. Não Talvez na sabíamos. Estamos a sonhar, Olivier. Eu Os não dois a dar sabia. bandeira. Devo de facto. dizer que deram bandeira com esta. Deram sim, senhor. Índice de Tugalidade. Ora bem, de fecharmos, temos ainda como sempre o positivo e o negativo da semana. Vamos ao negativo, Begonha. O negativo é algo que xa lle comentei aos meus fillos nesta semana e o Olivier citou algo relacionado con isto e é o que está a acontecer nos supermercados cando nun país se aumentan tanto os roubos de comida nos supermercados e os supermercados teñen de tomar medidas como por alarme a coisas básicas que até agora nunca se puseran, iso que dixemos das latas de atún, todo iso, é porque realmente as coisas están moito mal. Entón, debemos ollar para nós, debemos ollar para a nosa volta e tamén pensar na sociedade na que nos estamos a convertir e a pobreza tamén que nos rodea. Iso é, para mí, o pior da semana, porque a solução non é nada fácil. Olivia? Então, negativo. O meu negativo, bom, não é bem o negativo, e é muito mais leve do que a Begonha acabou de dizer. Tem a ver com algo que eu já contei, acho, há 3 anos, mas já aconteceu novamente ontem, acho brutal. Isto é uma coisa em Portugal, não é bem negativo, mas é uma curiosidade, uma observação. Eu vou rapidamente almoçar com alguém e aparece uma senhora. Ela sente-se à mesa e os dois falam, eles conhecem-se de algum lado, mas não sabem como. É muito bom porque já me aconteceu tantas vezes em Portugal, afinal eram primos. E é uma coisa que eu acho estranha em Portugal, extraordinário, é a quantidade de pessoas que não conhecem os seus primos. Você vem numa festa qualquer, de casamento, de aniversário, e há muitos primos das pessoas que ninguém conhece. Vocês já vão reparar, vocês conhecem todos os seus primos ou não? Assim, os diretos, sim. Sim, os também. de Sim. segunda, Diretos, sim. terceira geração Eu já nem conheço. É tanto. também. exatamente, mas São isto é que é todos genial. primos. Exatamente, são todos primos. E às vezes já aconteceu Não que está num conheço casamento, alguns. perguntar Conheço o casado, mas quem é ele? Eu acho que é meu primo. Mas tamén é considerar até onde consideras primo. Então, primo directo, primo segundo, primo Sim, mas são terceiro, primos. depois. Mas não deixam de ser claro. primos. Não deixam de ser primos. Tá Bom, ben. vamos ao positivo da semana, Begonha. Pois o positivo, eu penso que ten moito a ver tamén co tema da gastronomía portuguesa. E é voltar a un restaurante que eu gosto moito, e dizer a tempos que non falaba de tascas. Olivier, costuma ser Exato, tú. exato.
E Tu estás a dizer sempre a dizer isto, afinal. Não, mas estava a xogar contigo. Rápido, vamos, está quase na hora do almoço. É voltar a unha tasca que eu adoro, e non gosto de facer moita publicidade porque pronto, é a miña tasca, mas gosto moito, que é Manuel da Gorda, que fica na Trafaría. Porque comer, non sei se tú coñeces, Olivier, Coñezo. mas é comer comida de verdade. O que eu tantas veces digo neste programa, que eu Temos quando que estou fora, Temos que ir. temos de lá ir. E o teu positivo, O meu Olivia? positivo aconteceu esta semana, conheci uma pessoa chilena, exatamente, e pensei, mas que sorte é que eu tenho antigamente, porque rapidamente eu, em França, como língua estrangeira, estudei inglês e alemão, portanto, não estudei nem espanhol nem português, e agora pensei, falei com um argentino, que sorte é que eu tenho, através da língua portuguesa. Mas era argentino ou era chileno? Mas disseste chileno. Mas a história não muda para a Argentina e chilena, não muda nada. Como A que não? história mas não muda nada a relação que eu vou dizer, que é o facto, quando tu sabes falar a língua portuguesa, vê lá o mundo que se abre para uma pessoa como eu. Porque vocês, falam português, é a vossa língua espanhola, mas eu não. O que é que acontece? Através do português, Portugal, Brasil, os países do Parop, e através do português eu comecei a entender o espanhol. A partir daí, a América do Sul quase toda, acho até alguns países, vejam lá, através das duas línguas que eu desconhecia há 25 anos, Português abriu-te o mundo. abriu um mundo. Ok, muito bem. Muito bem, estamos no final de mais um Visto de Fora. Todas as semanas conversamos aqui sobre a Europa, Portugal e os portugueses. Já sabe, pode enviar os seus comentários para vistodefora@rr.pt. Olivier Begonha, Anabela, muito obrigado. Bom fim de semana. Bom fim de semana para todos.